Pessoal, inauguramos hoje o primeiro episódio do Sobre Sentença e do Sobre Eventos. Eu tenho a felicidade de mais uma vez estar aqui ao lado de Gustavão para fazer a análise da primeira sentença aqui do nosso canal e traduzir para vocês o que é essa sentença judicial trouxe do processo que foi conduzido pela associação, desde a entrada do associado na base, toda a análise do sinistro, até desembocar em um processo judicial e uma eventual decisão judicial. Toda quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui trazendo uma nova sentença judicial, novos casos práticos para serem analisados e para que você possa pegar essa expertise e aplicar na sua operação. Então, eu já convido vocês para não perderem os próximos episódios e, para isso, é importante que você siga o canal, seja um inscrito do canal, ative o sininho que você vai ser avisado toda vez que a gente for soltar um novo episódio. E para me acompanhar aqui, como eu já falei, Gustavo, vamos embora para o primeiro episódio, analisar a primeira sentença judicial do nosso canal. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Esse caso é bem interessante, né? Que é um caso que gera muitas dúvidas e polêmicas nos grupos que a gente participa. É um caso que tem a ver com negativa por carteira de habilitação vencida. É isso mesmo. Isso mesmo. Você quer começar? Vamos lá. Primeiro, trazer algumas curiosidades, né, para o público de casa. E aí, Gustavo, quanto tempo demora um processo judicial, né? Isso é a pergunta que a gente ouve e muitas vezes na análise do presidente da associação, é aquele caso que não traz tanta segurança jurídica para ele fica em dúvida, tá? Mas se eu negar, esse caso vai se arrastar por quanto tempo no judiciário? É verdade que isso depende de estado para estado, mas nesse caso especificamente, a ação foi ajuizada em 2022 e a gente teve uma decisão judicial sendo proferida no dia 15 de janeiro de 2024. E mais um recado, lembrando que toda sentença que a gente for analisar aqui vai ser uma sentença cuja decisão foi proferida há pelo menos 1 ou 2 meses. Então são casos recentes de 2024 que vão ser analisados. Então nesse caso aqui a gente demorou de 2022 para 2024 para a gente ter uma decisão judicial. E mais uma informação é que quem se inscrever aqui no canal e deixar os dados, a gente vai, todo final de episódio, enviar para vocês a sentença, suprimindo os dados das partes, mais a sentença com todo o arcabouço jurídico, para que você possa ler e acompanhar aqui tudo que a gente conversou. Gustavo, nesse caso específico, o que é que a gente tem aqui e o que é importante a gente comentar? Só um ponto aqui que às vezes falta a questão ainda, às vezes cabe recurso, se esse é o caso aí, então poderia um prazo maior, e tem o prazo de execução. Perfeito. E a que a gente comentou anteriormente, até aqui logo nos bastidores, é que o quanto às vezes é confortável para a associação, não olhando para a câmera, o quanto às vezes é confortável para a associação negar. Né? Só que esse conforto muitas das vezes pode virar um custo, porque aqui a gente está falando de uma sentença positiva, mas ela pode ter sido negativa. Então, nós teríamos um valor corrigido de aproximadamente 18 meses. Perfeito. Então, que às vezes ali era questionável, vai ficar extremamente caro posteriormente. E mais do que isso, Gustavo, você acaba não tendo clareza nos números das associações, porque se a associação no mês a mês já não tem muitas vezes uma contabilidade, uma clareza desses números, imagina considerar o passivo judicial que ela vai criando. Nenhuma associação, muitas vezes, considera esse passivo. E aí você tem uma média de causas aqui de 20, 30, 40, 50 mil reais. Uma associação, se é o seu caso aí de casa, faça uma conta de padaria. Se você tem 10 processos judiciais, esses valores sendo atualizados, você tem $500 mil de passivo. Então, isso é importante que você faça esse cálculo para saber, de fato, o problema que você pode ter lá na frente, o problema que, eventualmente, você está empurrando lá para frente. Esse cálculo ele precisa ser considerado. Então, eu estou com uma sinistralidade de 45%, 50%, mas eu criei em um ano um passivo de $500 mil, de R$1 milhão. É preciso levar isso em consideração, tá? Mas nesse caso específico, o que é que a gente tem? O Gustavo já trouxe aqui, é de que se trata a causa. E a gente vai levantar aqui algumas questões bem importantes. Pessoal, associado inabilitado, associado sem habilitação ou com habilitação vencida, o que é que a gente tem? Efetivamente, o que é que o judiciário entende? Muitas pessoas dizem, isso é uma infração administrativa, não pode negar em razão disso. De fato, o entendimento jurisprudencial, ele, na maioria das vezes, ele traz esse entendimento. Sendo que a gente se detém apenas a analisar o documento, aquela primeira parte de documentos.
como o jurídico muitas vezes sabe que vai perder no judiciário porque a habilitação vencida não é causa suficiente para negar, vai e passa um parecer para o diretor da associação. Rapaz, se a gente negar aqui, a gente vai perder o processo. Não é só isso que precisa ser analisado. A gente precisa entender, primeiro, todo o histórico do associado dentro da associação, toda a dinâmica do acidente, toda a dinâmica do evento. Então, qual a rua que aconteceu o evento, de onde ele vinha, para onde ele ia, qual era a velocidade da via, em que velocidade ele transitava. Ah, mas espera aí, não tem testemunha, como é que eu vou saber disso? A gente tem equipamento de rastreador que pode ajudar com essas informações, câmera de segurança que a gente pode ter e ajudar com essas informações, as próprias testemunhas, a colheita do depoimento do associado, que muitas vezes fala que estava acima da velocidade. E esse é um caso, Gustavo, em que o associado admite que cometeu uma infração de trânsito. Então a gente precisa verificar todas as informações. Nesse caso prático, além do associado não ter habilitação, ele passou de uma rua para outra, ele ultrapassou aquele cruzamento sem ter a atenção devida. E na abertura de evento, ele foi conduzido a dar essa informação e ele afirma que não teve a atenção devida. Então percebam, no caso em que o associado provavelmente já não tem a perícia para dirigir, porque ele não tem a habilitação, ele ainda avançou uma preferencial sem ter a atenção devida. Eu fico primeiro com um questionamento, antes de a gente entrar na questão técnica. Será que é justo aquele grupo de associados, aquela associação, indenizar o veículo nessas circunstâncias? O associado não era habilitado, ele não poderia estar trafegando com o veículo, Gustavo. Além disso, ele não teve o mínimo de atenção devida para saber se via um carro ou uma motocicleta na outra via. E aí ele causou um acidente. É justo ele ser reparado ou não? O que é que tu acha disso, Gustavo? Esse é o ponto. Só lembrando, pessoal, que os episódios vão ser curtos, até para não ficar muito moroso, mas depois acredito que nós vamos estar abertos a aprofundar ainda mais aos casos. Certo? Senão vai ficar aqui, vira minissérie. A questão de ser justo ou não é relativo, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente vai analisar um evento, a gente olhar todo o contexto. Como está a associação, quem é o associado e qual é o caso. Uma das premissas que a gente leva é assim, porque a justiça a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça do juiz. Mas é claro, cada caso é diferente do outro. Sim. Então a gente não tem como ter o mesmo caso. Graças a Deus são casos diferentes e tem decisões diferentes. Nesse caso específico, e aí vem o departamento de eventos, o trabalho do departamento de eventos, suprir o jurídico de provas, né, de materialização, para ele tomar uma decisão junto com a diretoria executiva. Nesse caso, é nítido e notório que o associado ele agravou o sinistro por não ter condições de estar conduzindo o veículo. Se ele não sabe conduzir, talvez seja o motivo dele não ter a carteira de habilitação. Então, a associação, ela não é uma ONG, que ela tem que ajudar tudo a qualquer custo. Ela tem que ter resultado. E se começar a pagar qualquer evento por pena do associado, ou mesmo ele infringindo leis de trânsito, vamos ter um problema grave lá na frente. Sim. Talvez quem mereça receber lá na frente, a associação deixe de pagar. Porque pagou, isso é uma frase que a gente usa com muita frequência. A associação que paga a quem não deve, vai faltar dinheiro para pagar quem deve. Isso é uma regra inafastável. Mas é um compromisso nosso, Gustavo, tratar aqui com fato. E aí vamos tratar com fatos. O que é que o juiz traz na decisão judicial? Ele coloca o seguinte: contudo, no caso prático, a imperícia do autor da ação, o associado no caso, no trânsito, ficou nítida, uma vez que o mesmo confessa ter dado causa ao acidente, conforme boletim de ocorrência, que consta o número do boletim de ocorrência, ao atravessar a rua sem atenção, vindo a colidir um carro e perdendo o controle do veículo. Então fica claro que, além de não ter a habilitação e, consequentemente, faltar a perícia para dirigir, ele ainda agrava o risco, porque ele avançou a rua sem ter a atenção devida. No caso como esse, não é justo que a associação tenha a despesa para reparar esse veículo. É preciso que o associado, inclusive, de forma didática, ele receba uma negativa, deixando muito claro que ele infringiu, de fato, o regulamento interno. Mas aqui a gente entra em um ponto importante também. Esse caso é muito claro porque existe o Código de Trânsito Brasileiro. E no Código de Trânsito Brasileiro existem as regras que o motorista do veículo deve cumprir. Mas mais do que isso, além de ter essas regras já previstas em lei, será que é importante isso estar muito claro no regulamento interno da associação?
A lei que vai, de fato, trazer as regras do jogo entre associado e associação é o regulamento interno. Então, para cada um desses casos, é importante que o regulamento interno conste essas regras, deixando de forma muito clara, Gustavo, quando é que o associado tem direito e quando é que ele perde esse direito. Quais são os direitos do associado, mas também quais são os deveres do associado. É um ponto importantíssimo que o regulamento é a única ferramenta que a associação tem a seu favor. O associado, ele pode fazer boletim de ocorrência online, ele pode inventar, ele pode omitir, ele pode fazer N situações, ele pode falar que perdeu documentação, que não tem documentação. A associação, ela se baseia única e exclusivamente no regulamento. Então, se você não tem um regulamento bem redigido, um regulamento que conduz com as suas regras do jogo, você vai perder todas. Perfeito. E aí Gustavo coloca assim, presta atenção na palavra, as suas regras do jogo. É importante lembrar que as regras do jogo de uma associação que está em Pernambuco não são as regras do jogo de uma associação que está em Santa Catarina. A dinâmica é diferente. A gente está no país continental, Gustavo. É muito engraçado a gente que trabalha em 21 estados, que a dinâmica, o tipo de associado que a gente tem no Sul é diferente do Sudeste. Isso é muito engraçado. Portanto, não cometam o equívoco de copiar o regulamento interno daquela associação lá que a gente sabe que é a maior do país, porque ela é a maior do país, eu vou copiar. Como é a operação dessa associação? Eles atuam em todos os estados da federação. Já a sua operação é regional. Eles têm 150 mil associados. Você tem 500 associados. A regra do jogo que vale para você não vale para ele. Então tenha atenção para definir quais são as regras do jogo que funcionem na sua operação. E para isso, aí eu preciso puxar a sardinha para o nosso lado aqui, Gustavo. É muito importante quem tem a expertise de toda essa dinâmica do setor de eventos participar dessa construção, mas quem é indispensável na construção desse documento é o jurídico. Perfeito. É importante que a gente monte a 4 mãos com a associação, trazendo um esqueleto com as regras que são indispensáveis, mas aquelas lacunas que é importante ser construída com vocês, o jurídico possa dar esse auxílio e dar um parecer sobre cada um daqueles casos. Se a gente não tem um regulamento interno bem amarrado, a gente abre margem para perder muito processo judicial que a gente deveria ganhar, na verdade. Exatamente, muito bem colocado. E também tem a diferença de associações que trabalham com tipos de veículos. E pesado, leve, motos, todos eles. Perfeito. Ficar muito atento a isso também. Perfeito. Então, a dinâmica aqui, o que é que a gente tem nesse processo? A adesão do associado deixou muito claro quais eram as regras do jogo, em que ele assinou um termo aceitando as regras do regulamento interno, ponto positivo para a associação. Durante a abertura de evento, a associação soube conduzir essa abertura de evento de modo que deixasse o associado à vontade para trazer as informações verdadeiras da dinâmica do evento. Então, o associado fez a informação de que ele ultrapassou a rua sem atenção devida. Ponto positivo para a associação. No boletim de ocorrência que foi analisado, também consta essa informação. Perceba que a associação se preocupou em colacionar todas as provas e todas as regras que seriam importantes para a gente conduzir para uma negativa, Gustavo. Toda essa documentação foi analisada pelo setor de eventos, verificou-se que existia uma irregularidade e foi passado para o jurídico. Qual o papel do jurídico? Compilar isso. Transformar isso em uma linguagem jurídica e fique claro para o juiz que não tem como a gente pagar essa indenização. Porque, como eu disse, eu volto a repetir, muitas vezes quando chega um caso como esse no judiciário, o juiz, peraí, está lesando o consumidor, que é assim como ele é tratado, está lesando o consumidor. Deixa a associação pagar, deixa a seguradora pagar. Mas quando essa informação chega de forma cristalina, chega de forma clara, o juiz sabe que um caso como esse não é justo que o associado receba. Inclusive, ele traz um termo aqui que o diretor que tiver acesso a essa sentença vai poder ver e entender, que é a vedação do enriquecimento ilícito, Gustavo. O que é isso? Se o associado ele não tem direito a receber o reparo desse veículo que estava, sei lá, em 20 mil reais, e ele recebe esses 20 mil reais, existe aqui o enriquecimento ilícito, ou o enriquecimento sem causa, e isso é vedado pela legislação. Então, se ele não tem direito a receber os 20 mil, ele não pode receber os 20 mil reais. Ganho de causa para a associação era um processo que poderia gerar um encargo para a associação de 20 mil reais, isso no volume se torna 200 mil, 2 milhões, e isso é importante para que a gente tenha uma saúde financeira na associação. Gustavo, sobre esse caso, mais alguma colocação? Ponto de observação bem rápido, o doutor falou, mas só para
pontuar para não ser mal interpretado. Quando eu falo em conduzir o associado, de fato é isso. Né? Quando o departamento de eventos recebe a documentação, na hora ele já sabe que o associado ou condutor está inabilitado. Sim. Quando a gente fala em conduzir, orientar, questionar, indagar o de fato que aconteceu, que o juiz foi muito claro que fala que ele provocou e não tinha habilidade para estar conduzindo esse veículo. Perfeito. Então, quando chega para o juiz de uma forma cristalina, como o doutor muito bem disse, a gente não fica à mercê de cada juiz da cada decisão. Então, o departamento de eventos tem sim, não chegar e falar assim, tá aqui o BO que fala que está inabilitado, ok, normal, e falar que estava inabilitado. Não, mostrar que no local estava bem sinalizado, e ele foi negligente. Mostrar que no local ele poderia, às vezes, passou lá várias vezes, então ele conhecia o local. Então é um trabalho que tem que fazer para facilitar a decisão, não facilitar a decisão, facilitar o trabalho do jurídico para facilitar a decisão do juiz. Maravilha. Então o que é que temos aqui? Resumo do caso, Gustavo. Então toda vez que você ouvir associado sem habilitação, isso é falta administrativa, não e seja no negativa. Não é assim. Olha o caso por completo, não adianta ter preguiça, economizar tempo aqui. Olha o caso por completo, vê a dinâmica do evento, qualquer erro cometido pelo associado, somado ao fato dele não ter habilitação, seja em uma negativa, não é a opinião de Lucas Costa nem de Gustavo Rocha, é a opinião do judiciário, é a sentença do judiciário que traz isso para a gente. Então, associado sem habilitação, somado a qualquer erro na condução daquele veículo, a associação não tem a obrigação de reparar o associado para vedar enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Preste atenção, pagar quem não deve, vai faltar dinheiro para pagar quem deve. Convido mais uma vez, se esse conteúdo fez sentido para você e pode impactar na sua operação, preste atenção, segue a gente no Instagram, Gustavo Rocha. Qual é teu arroba, Gustavo? Gestão.segura ou GRochaA, 2 As no final. Nos segue também no Costa Marinho, arroba Costa Marinho, ou no arroba Lucas Costa, _ADV. Se inscreve no canal, aperta no sininho, toda quinta-feira, 19 horas, estaremos aqui trazendo análise de outras sentenças, casos práticos para você poder aplicar na sua operação. Até o próximo episódio. Até semana que vem, pessoal.